como discernir que eu estou na idolatria, ou estou caindo na idolatria? Será que tem algo que eu possa fazer para evitar isso? Como é que é o andar do Yaldim? E até para o povo que está lá fora, que não é Yaldim, mas para ele ficar atento, porque o povo que está em Laodiceia, eles estão adorando a falsos deuses. Então, eles estão caindo na idolatria. Fica à vontade, irmão Regis. Eu quero saudar os meus irmãos Yaldins, na parte de Alcha, todos os irmãos que estão nos vendo e nos ouvindo. Também saúdo você que vai nos ver e nos ouvir depois desse podcast. E a gente está com um tema muito sutil, que é um tema delicado, mas a gente vai trazer aqui a vocês verdades para que vocês possam entender como acontece essa questão da idolatria no meio do sistema. Eu quero fazer uma pequena abertura antes de responder a pergunta do irmão Gilsomar, mas não vou tomar tempo, não. Vai ser breve. Que diz assim: o sistema deste mundo trabalha em silêncio para aprisionar a mente. Ele levanta ídolos disfarçados de sonhos, segurança e prazer disfarçado de paz. O povo é levado a crer que precisa consumir para existir, mostrar para ser aceito, confiar em homens para ter esperança. As armadilhas são sutis, quer dizer, são delicadas, mas letais. O dinheiro que promete vida, a imagem que promete valor, o poder que promete salvação, o entretenimento que promete paz, a religião sem vida que promete espiritualidade e o medo que prende na dependência do sistema. Tudo isso, meus irmãos, tira cada um de nós da presença do Altíssimo Yahweh. Porque todos esses dispositivos foram criados para que na mente do ser humano não fique a harmonia entre o ser humano e Yahweh. Por isso que a idolatria ela é desenfreada. Eu sempre costumo dizer que todas as nações estão caídas na idolatria. Para vocês entenderem melhor essa questão, eu quero trazer para vocês a definição do que é idolatria. Idolatria é qualquer coisa que ocupa o lugar de Yahweh na sua mente. Tudo aquilo que você colocar em primeiro plano, além de Yahweh, é chamado de idolatria. Eu espero que os irmãos tenham entendido esse primeiro percurso. E sobre a pergunta que o irmão Gilsomar fez, como discernir que estou em idolatria ou entrando nela? A gente vai observar alguns requisitos para que a gente possa entender como é que a gente cai nessa idolatria, como é que essa programação foi feita para manter o ser humano dentro de uma idolatria. Quando a gente lê Êxodo 23:5, vai dizer assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. Essa passagem ela tem uma corrupção, e aqui eu já vou mostrar para vocês que não foi dessa maneira e vou corrigir essa passagem. A correção dela é assim, ó, não terás deuses diante de mim, deuses diante de mim. Por quê? Porque Yahweh ele nunca vai aceitar essa titularidade, essa idolatria desenfreada que as nações colocaram sobre ele. E fizeram com que as pessoas colocaram isso como uma palavra verdadeira, e não é. Entendeu? E não é. Então, a palavra certa é deuses são criações da mitologia. Por isso que o Criador não aceita. Ele não vai aceitar essa titularidade. Deus vem de Zeus. Como é que o Criador vai aceitar isso? Então, esse dispositivo faz com que o ser humano caia ou entre nessa idolatria, porque ele vai pensar que isso é uma verdade.
Então, existem alguns dispositivos do compilador dentro da Bíblia que levam as pessoas a entenderem, como esse versículo, quando fala dessa maneira: não terás outros deuses diante de mim. Quer dizer, no entendimento da pessoa, vai achar que o Criador também é um Deus. Mas o compilador ele foi infeliz. Ia chegar um tempo em que Ialdins, como nós, do podcast Aldim Verdades e Mentira, ia desmentir isso. Então, a palavra certa aqui, o versículo certo aqui é esse: não terás deuses diante de mim, porque deuses são terrenos, são criações dos homens, são entidades que as nações adoram ou cultuam. Então, a gente vai começando a caminhar sobre esse processo da idolatria, né? Então, essas armadilhas, elas foram criadas como dispositivos para poder enganar as pessoas. A gente vê aí o culto à imagem e à aparência, né? Que as pessoas gostam de cultuar imagens, né? Também, quando a pessoa também, pessoal, coloca sobre o seu próprio eu, seu próprio corpo, a sua aparência. Isso também já é uma idolatria, porque você fica mais preocupado em você do que no Criador. É como eu falei, tudo aquilo que tira a gente da comunhão com o Criador se chama idolatria. Então, são diversos dispositivos que levam o ser humano à idolatria. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O amor ao dinheiro e ao sucesso, também, irmão Gilson e irmã Maria, é um dispositivo que faz com que o ser humano caia na idolatria, ou entre nesse processo da idolatria. Por quê? Porque é justamente o dinheiro, o status dentro de uma empresa, aonde o ser humano sempre vai querer mais, sempre vai querer aparecer mais, e com isso tira a mente da pessoa da ligação direta com o Criador. Então, a gente vê essas questões dentro de uma sociedade, estamos falando da nossa, e também posso dizer as outras sociedades no mundo inteiro. As pessoas estão preocupadas mais com suas posições sociais do que com o Criador. E isso é um dispositivo perigosíssimo, que chamamos de armadilhas para cair dentro da idolatria, onde as pessoas não percebem que essas coisas estão desenfreadas no mundo inteiro. Outros preocupam-se mais em assistir, né, a parte de séries, toma seu tempo. Outros futebol, outros são jogos, e nisso vai tirando o Criador da sua mente, onde você vai se preocupando apenas com seus próprios interesses e suas vontades. Então, meus irmãos, esse cuidado todos nós devemos ter. Se estamos realmente ligados ao Criador ou ligados às coisas do mundo. Por exemplo, a religião. O que é que a religião trouxe? A pior armadilha feita ou trazida foi a religião, aonde as pessoas, pelo medo, são aprisionadas e caem na idolatria. É da segunda. Tá, só no contexto aqui. Entendeu? Então, essa é a questão, aonde nós, nesses dispositivos que aqui já falei, são processos de armadilhas, aonde o ser humano cai nessas armadilhas e coloca na sua vida a idolatria. Adoração de imagem, o seu próprio ego, o seu próprio eu, né, a sua performance. A gente vê também na questão política, se a gente for citar aqui, são diversos dispositivos que joga o ser humano para essa idolatria. Então, devemos ter esse cuidado, né? Eu queria aqui, nesse primeiro momento, eu queria ler a parte aqui de Timóteo, capítulo 6, versículo 7 ao 12. E vai dizer assim: preste bastante atenção a vocês que estão nos ouvindo e nos vendo. Preste bastante atenção nesse texto. Porque nada
trouxemos para este mundo. E manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o que, pertencendo a alguns, se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Ial, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade e a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Você vê que até o próprio texto está dizendo para sair desse problema. Se a gente se focalizar no dinheiro, além dele gerar uma idolatria, a gente também perde o senso da verdade. E é isso que nós não podemos incorrer nesse risco. Porque diversos dispositivos são apresentados pelo sistema, tanto político como religioso. Esse sistema hoje que domina o mundo, com práticas e armadilhas para poder nos colocar em idolatria ou iniciar nesse processo idólatra. Irmão Gilson.